Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós vamos conversar com a professora Renata Antonassi Gama. Ela é professora do Departamento de Microbiologia e Parasitologia e também dos programas de pós-graduação em Biologia Parasitária e Ciências Biológicas. Coordena um projeto de monitoramento dos ovos do mosquito Aedes aegypti em Natal. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta e é um prazer tê-la aqui para discutir um tema tão importante, né? Sim, obrigada. Dentro da nossa sociedade brasileira que clama por pesquisas e... Com certeza. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, até para justamente conversar um pouco sobre essa temática que hoje em dia está bem em evidência, né? Professora, nós vivemos, quem sabe, uma endemia aí do Aedes aegypti, né? Que vai provocando uma epidemia, na verdade, né? Que vem a Zika vírus, chikungunya, dengue, a síndrome também. Conta pra gente como foi, então, desenvolver esse projeto, que hoje já é uma realidade na nossa cidade, né? Já tem frutos aí que a gente vai conversar, mas conta como foi, então, a criação desse projeto Ovitrampas. Isso. Na verdade, a Ovitrampa é uma armadilha que já é utilizada desde a década de 60, uma armadilha nova, só que ela deixou de ser utilizada. Muitas pessoas não usam mais, por conta de outros métodos. Normalmente as pessoas usam a coleta de larvas, né, que é o LI. É feita como essa coleta? É buscativa, as pessoas vão na casa dos moradores, né, os agentes de endemia vão na casa dos moradores, buscando os focos do mosquito, coletam essa larva do mosquito e depois geram alguns índices. E baseado nesses índices é que eram tomadas as medidas de controle. Só que a gente via alguns problemas nesses índices, porque você achar a larva é difícil, porque tem criador que é difícil de acesso. Você, às vezes, vai naqueles mais comuns, caixa d'água, pneu, mas tem uns que as pessoas, às vezes, não sabem. Por exemplo, debaixo de geladeira. Um amigo meu encontrou há pouco tempo, dentro da cafeteira dele, de expresso, que é raríssimo, eu nunca tinha ouvido falar. Então, esses locais de difícil acesso, às vezes as pessoas não acham na busca ativa e acaba passando despercebido. Então, às vezes você pode ter local onde não tem larva, eles não encontram, mas tem caso da doença. Então, é porque às vezes a pessoa não conseguiu encontrar os focos mesmo. O próprio mosquito, ele tem alguns hábitos que vão mudando com o tempo, né? Sim. Dentre os quais, por exemplo, a questão da água parada tinha que ser limpa, agora foi descoberto que a água... Quais mudanças também a gente pode ter nesse longo prazo, digamos assim? Porque eu me lembro, por exemplo, na época da minha adolescência, né, há não muito tempo atrás, mas a gente recebia em casa aquela pessoa que entrava, tinha que ir no ralo, hoje em dia a gente não tem métodos como este, por exemplo. Então, que mudanças a gente teve nesses últimos anos para poder chegar nesse nível alarmante, digamos assim? Sim, na verdade, Natal é um pouco pioneira nesse quesito. Eles não estão fazendo essa busca ativa, eles preferiram adotar a Ovitrampa e outros métodos. Então, eles viram que não funcionava, tá? E eles estão bem ativos nessa questão. O gerente é muito comprometido, é o Alessandro Medeiros, ele é muito comprometido com o trabalho. E eu cheguei aqui em Natal em 2009. Em 2010 eu procurei a prefeitura, né, no caso o Alessandro, para a gente fazer um trabalho em conjunto. Eu sempre tive a ideia, né? Sempre tive a ideia de trabalhar com uma outra armadilha diferentemente da buscativa, porque eu sempre percebi que ela não era eficiente. E essa também passa a ser um pouco mais barata ou não, a impressão? É bem mais em conta e é mais eficiente porque você deixa na casa da pessoa a armadilha, então é um método passivo, o inseto vai atrás da armadilha. Então é muito mais rápido, uma buscativa bem feita demora meia hora. E a armadilha a gente coloca na casa da pessoa e ele fica lá minutos. Tá, para poder instalar a armadilha. E o mosquito vai atrás da armadilha, então você chama o mosquito. Então, se tiver mosquito naquele local, a fêmea prefere colocar o ovo na armadilha. Então, a chance é muito difícil a armadilha dar negativa em uma área que tem um mosquito. É praticamente nula essa possibilidade. É um projeto, né, que vem com uma armadilha que já existia. Sim. Mas, de fato, para que ele pudesse se concretizar, né, como de fato está posto aí na nossa sociedade. Veio dos departamentos, né, da UFRN, mas também com o Centro de Zoonose. Como é que funcionou essa parceria inicial e como é que a gente tem ela hoje em funcionamento? Então, nós começamos com um trabalho piloto, porque eles já conheciam a armadilha, eles já tinham feito um experimento, mas não tinha dado muito certo. Pela gestão da época, a gente sabe que tem uns cargos que mudam conforme o governo, então às vezes isso atrapalha um pouco. Aí, quando a gente começou a trabalhar, a gente fez um projeto piloto,
que era ver se realmente era viável instalar armadilha. Só que essa armadilha, quando ela é instalada normalmente nos locais, as pessoas colocam sem uma referência de distância entre as armadilhas, quanto tempo fica. Aí a gente quis fazer uma coisa padronizada para Natal, para ver se realmente poderia ser utilizado com eficiência por mais tempo. Então a gente testou diferentes distâncias entre as armadilhas para ver qual seria a mais eficiente. E a gente viu que a distância ideal é de 300 metros, um raio de 300 metros em cada armadilha. Então em Natal, aí a gente fez com 2 bairros, a princípio foi com Quintas e Tirol. A gente fez por 3 meses, semanalmente esse trabalho. E a gente colocava na armadilha, porque ela funciona com água, né? Água e um atraente, que a gente colocava um capim. Já tem trabalho na literatura que afirmam que ele é um bom atrativo. Então isso tem que ficar fermentando por 7 dias no laboratório, o cheiro é muito forte. Mas a gente conseguiu ver que a cada 300 metros foi o ideal. E a gente também queria mudar essa questão do cheiro, porque fica um cheiro desagradável para o morador. Para o mosquito é ótimo. Para ele aceitar também, né? Tinha um pouco de recusa por conta disso. A gente fez testes também em laboratório, em campo, com alunos de graduação, de mestrado, que eu orientava na época, para ver se a gente conseguia tirar essa infusão. Aí a gente comparou armadilhas com água, sol, com capim, com caju, também folha de caju, que dizem que é atrativo. A gente fez vários testes. E a gente viu que a água é eficiente do mesmo jeito. Só água? Só água. Só água já é suficiente. Aí a gente então padronizou a cada 300 metros a armadilha e utilizar só água. E a gente depois colocou um hormônio de crescimento, que é o piriproxifene, que é o atual agora, que ele impede que vire um criadouro. Então mesmo que a pessoa não esteja em casa na época da vistoria, pode ficar por mais tempo e não vira criadouro do mosquito, que é uma coisa que perguntam logo de cara, se tem problema alerta, de virar um criadouro. E porque também, hoje em dia, com a internet aí, democratizou o acesso, a gente tem no YouTube videoaulas que vem dizendo como combater, então isso é até perigoso, né, para que as pessoas não possam fazer esse tipo de combate sozinho. Eu já vi vários videoaulas de como preparar uma armadilha para mosquito da dengue. O problema desse tipo de trabalho é que falam que cada um tendo um criador em casa, vai chamar o mosquito, vai botar o ovo, e esses ovos, teoricamente, não vão virar um adulto. Só que as pessoas não monitoram isso. A gente vê que na casa das pessoas, que já tem criador normalmente, você vai colocar mais um criador para a pessoa tomar conta. Eles não são formados para isso também, não é? Não tem... Não, e tem a questão de ser uma coisa de rotina. Tem gente para fazer isso, né? A prefeitura tem os agentes que fazem isso semanalmente. Então é uma rotina de trabalho deles. E no campus mesmo, eu estava fazendo uma vistoria com alguns funcionários da universidade, que nessa época a gente está fazendo algumas formações com alguns funcionários de limpeza, né, no geral, e mais alguns professores. E a gente encontrou no campus, na matinha do campus, várias dessas armadilhas caseiras feitas em casa. Tudo indica pelos próprios alunos, Só que eles esqueceram de retirar. Então choveu. Então você via que estava coberto de água. Então, a ideia que era impedir que os ovos, que as larvas eclodissem e o adulto saísse, dava para poder fazer a postura. Então, você vê que as pessoas colocam, até acredito que seja com uma boa intenção, com certeza só que acaba piorando a situação. Então fica aí o alerta para quem está em casa, né? Sim. Você deve fazer parte da campanha contra esse mosquito. Sim. É importante que toda a sociedade, né, faça a sua parte. Agora tenham cuidado, preste atenção com os programas sociais, né? E as maneiras que vão nos ajudar a combater esse mosquito. Sim, quer fazer a sua parte? Evite água parada na sua casa. Remova os criadores que já tem e evite que locais onde possa acumular água de chuva. São coisas simples, as pessoas às vezes pensam em estratégias mirabolantes, mas o mosquito só se desenvolve em água. Se você eliminar a água, acabou, ele não tem como se desenvolver. Então não precisa fazer armadilha, simplesmente evite água parada na sua casa. Aí esse projeto da zoonose a gente fez em 2011 até agora, e a gente então, fazendo esse projeto piloto, a gente percebe, aí a partir dele a gente já colocou em Natal inteiro. Então, todos os bairros de Natal têm a armadilha a cada 300 metros, que é o raio que a gente preconizou, e é vistoriado semanalmente. Tem quantas armadilhas dessas, assim, em média? Eita, de cabeça... Aproximado, é lógico, porque sabe... Sim, menos de 500. Menos de 500. 400 e alguma coisa, Mas, assim, praticamente todos os bairros de Natal já tem. Em todos os bairros tem.
Quais são Praticamente todos, não, todos. Em todos, né? A armadilha está aí, vamos falar um pouquinho dela só pra gente. Sim. Quem está em casa deve estar morrendo de curiosidade. Sim, Explica pra gente como é que funciona É uma armadilha esse bem mecanismo. simples, né? Foi baseada em criadouros mesmo do mosquito. Então é um pote preto, né? Aqui é uma paleta de madeira, um compensado, que ele é um pouco áspero, porque é melhor para o mosquito colocar os ovos em um local mais áspero, porque impede que esses ovos deslizem, né? Que fique mais fácil a predação. Então ela prefere colocar o ovo aqui. O próprio mosquito já identifica a área lisa e áspera. Porque a fêmea do mosquito, ela percorre todo o criador antes de colocar o ovo, tá? Ela pousa na água, ela passa por toda essa parte de dentro, ela reconhece bem o criador antes de colocar o ovo. Ela nunca vai num lugar e coloca o ovo direto. Isso já é o comportamento do mosquito, tá? Então ela vai percorrer todo o criadouro, né, toda a armadilha, vai sentir que essa parte é mais áspera, então ela prefere colocar o ovo aqui. Ela pode colocar o ovo aqui dentro, nessa parte de dentro? Pode, com certeza, porque também é escuro e é um atrativo. Só que a maior parte vai estar aqui. E para monitorar, para a gente saber se tem ou se não tem mosquito, para a gente já é o suficiente. Só que para evitar que vire um criadouro, quando vai trocar armadilha semanalmente, né, na verdade, mudar a paleta, a gente sempre passa uma bucha aqui dentro, lava e joga isso na areia. É a mesma recomendação que se faz em casa, né? Furar Sim, os potes, passar com certeza, para evitar que seja um criadouro. Aí a gente coloca essa paleta, né, e coloca água dentro, um pouco de água, e essa aqui é furada porque às vezes tem casos que tem cachorro, gato, e não é bom deixar no solo porque eles podem derrubar. Aí pode pendurar, normalmente 1 metro de altura já é o suficiente. Uma árvore no muro, Isso. de alguma forma. Aí para evitar que vire um criadouro, né, porque às vezes a casa está fechada na semana seguinte, porque o agente vai semanalmente na casa do morador. Aí ele vai, pega a paleta, encaminha para o laboratório, aí nós contamos quantos ovos tem e fazemos alguns cálculos e gera alguns índices para saber qual bairro que tem mais armadilha, tem mais ovos, desculpa. E a gente consegue saber isso. Aí fica 1 semana na casa da pessoa. Caso a pessoa viaje, ou enfim, esteja fechado o imóvel, para não virar um criador, a gente usa um composto, né, que chama piriproxifene, que atualmente é utilizado, que é o inibidor de crescimento. Então mesmo que não... Ele estaciona em algum determinado momento, é isso? Sim. Caso a fêmea tenha colocado o ovo, pode eclodir a larva, só que não desenvolve. Tá? Então vai ficar em estágio larval direto e acaba morrendo nesse estágio. Então a gente não vira um criador na casa da pessoa, pode ficar tranquilo. E interessante que dá para fazer a contagem, né? Dá para fazer a contagem. Então a gente sabe quantos ovos tem aqui e a gente gera esses índices semanalmente e a gente sabe quais locais tem mais mosquito. Consequentemente, você consegue direcionar as ações de controle para aquelas áreas que tem mais ovos do mosquito, que obviamente Como vai é ter que mais são escolhidas mosquitos. essas casas? São aleatoriamente? É aleatoriamente. A gente fez por software mesmo, né? A gente fez isso fora de campo, para não ser tendencioso, tá? A gente fez isso em laboratório, a gente pegou todo o mapa de Natal e já referenciou cada armadilha dessa. A gente colocava num local, aí fazia o raio de 300 metros, já colocava o outro. Então, o agente, quando foi instalar as armadilhas em campo, ele já tinha todas as armadilhas já pré-estabelecidas, com todos os imóveis. Casa, número. Isso. Professora Renata, a gente vai precisar fazer uma pausa na nossa entrevista, mas ainda voltamos com esse tema. E você de casa não sai daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos do intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Renata Antonassi Gama. Ela coordena um projeto na UFRN, que, em parceria com o Centro de Zoonoses também de Natal, que monitora as larvas, né, os ovos dos mosquitos Aedes aegypti. Professora, no bloco anterior a gente estava falando como é que funciona, né? Dentro dessa metodologia geral, que outros fatores a gente pode colocar para a pesquisa? Sim, então... Esse trabalho ele é feito em parceria com as zoonoses e tem um professor também da UFRN, Josélio Araújo, que ele pega a parte de virologia. Então a gente também, junto com essa armadilha, a gente vem tentando coletar também os adultos, tá, dos mosquitos e ver se tem vírus ou se não tem vírus. Então, às vezes, locais onde tem muita quantidade de ovos, a gente tenta, ou quando tem caso humano da doença, perto desses locais, a gente tenta coletar os adultos do mosquito e ver se tem vírus ou não.
E a ideia é mapear tanto a armadilha, né, os ovos, quanto os adultos positivos e os casos de dengue, zika ou chikungunya que sejam encontrados naquela localidade. E é importante também frisar que tem alunos envolvidos de iniciação, alunos de mestrado dos nossos programas. Então, tem muita gente trabalhando em conjunto, o que é interessante também porque aumenta a parceria da universidade com o Centro de Controle de Zoonose. Porque eu gosto sempre de frisar isso, que é impossível a gente trabalhar com saúde pública dentro da universidade. Né? Dentro é das quatro impossível, paredes. Não tem como. Se a ideia é fazer uma coisa aplicada, que seja utilizada, que tenha um retorno para a sociedade, tem que fazer junto com o serviço de saúde. Não tem como a gente fazer separado. Professora, dentro da validade desse método, Sim. Né, é importante frisar, tem alguma pesquisa que venha a evidenciar, por exemplo, o número desses casos, né, de que vocês acham com a armadilha, com o número de doentes infectados nesse bairro, nessa região? Tem algum lado dessa pesquisa que venha adentrar nessa perspectiva? Sim, com certeza. Então, a gente sempre recebe os dados de pacientes, né, que é um trabalho do Josélio, que ele faz com o LACEN e com a prefeitura também. Então, a gente tenta colocar no mesmo mapa o número de ovos, né, os índices que a gente calcula com a armadilha e os casos positivos da doença. E a ideia para frente é gerar uns mapas de risco. A gente já tem uma noção que realmente quando tem um caso humano é porque o índice que a gente usa, que é a média de ovos da armadilha, ele aumenta. Então, a gente tem um limiar desse índice que a gente percebe que quando passa desse limiar é porque pode ter caso Então, quando humano. fala em monitoramento, ele é real mesmo, Ele não é real. só cadastro. Tanto que a gente gera mapas semanais que mostra cada bairro de Natal quantos ovos tem, quais as espécies que foram encontradas, se é Aedes aegypti ou se é de albopictus também, que é uma outra espécie presente aqui. E como é que ela é distribuída nos bairros associado com os casos humanos. E esse relatório semanal, como é que ele sai, né? Por que eu faço essa pergunta? Sim, porque muita todo gente mundo tá interessado, muita né? gente diz assim, a prefeitura não faz nada e quer que todo mundo faça, né? Quer que a gente vista a camisa para o projeto, mas não tem ninguém fazendo. Ou seja, a UFRN está demonstrando que está junto com o Centro de Zoonose fazendo alguma coisa. Na página da prefeitura, isso é colocado semanalmente. Então, eles geram esses mapas, tem um mapa tanto das armadilhas, distribuição, dos casos de dengue, casos de chikungunya, casos de zika. Chikungunya foram confirmados 9 casos há pouco tempo aqui em Natal, que não tinham sido confirmados. Então, assim, a gente semanalmente já tem esses dados. Então, as pessoas que têm interesse de monitorar, de acompanhar, é só entrar na página da prefeitura, que isso é colocado lá frequentemente. E esse relatório, obviamente, deve lançar números que vão indicar os bairros que tem mais, né? Isso. Quando a gente fala na questão deste problema social, né, de saúde pública, a gente vem sempre aquela questão também do social, do econômico, ou seja, nos bairros pobres a gente tem um índice maior. É isso que a gente encontra com esse tipo de pesquisa, a sua pesquisa, ou a gente também tem bairros de classe média ou classe alta também que tem focos significativos? Não, a gente encontra armadilha positiva em todos os bairros de Natal. Então, realmente não quer dizer que os bairros mais periféricos você encontre mais. A gente encontra em todos os bairros. Só que os casos realmente estão concentrados mais nessas áreas. A gente tem Nossa Senhora da Apresentação, foi um dos bairros que a gente encontrou. Zona Norte, né? Maior quantidade de ovos e que teve maior caso também, né, quando nós comparamos com a armadilha, maior casos humanos. Então ainda tem, porque também é muito importante frisar que nessas áreas muitas vezes não tem saneamento básico adequado. Então muitas dessas pessoas têm que armazenar água em casa, em tonéis, e é uma água para consumo. Você não tem como eliminar esse criador dessa pessoa, né? Muitas vezes eles fornecem tampa, mas as pessoas às vezes por pressa mesmo, às vezes não tampa direito. Se deixar uma frestinha já é suficiente para o mosquito colonizar aquele local. Então, esses bairros, normalmente Zona Norte, é o que a gente às vezes encontra maior índice. Tá? Felipe Camarão também? Sim, mas a Zona Norte é o que mais encontra atualmente. Na Zona Sul a gente tem alguns bairros que... Sim, não, positivo, a armadilha dá em todos os bairros. Algum alarmante, por exemplo, não? São todos uma média, mais ou menos. Muito parecidos, mas a gente teve um problema na Zona Norte por conta também que é uma área maior, né? Então isso também influencia bastante na densidade, porque tem mais armadilha, né? Como é que esse índice, né, com esses relatórios, podem ajudar então a traçar estratégias de combate, por exemplo, a esse mosquito, professora? Sim.
Então, associado à armadilha, tem outros fatores também, questão social, a questão de educação. Então, são feitas palestras em escolas pelas zoonoses. Tem essa mobilização, a questão também de mutirões, isso também está implicado. É a educação, né? Educação. Com certeza, é fundamental, senão também só a armadilha não funciona. Então, a ideia é que a gente gere índices de alerta. Então, para cada quantidade de armadilhas positivas ou índices gerados, a gente tem uma estratégia específica. Por exemplo, o índice principal, que é o índice baixo. A gente tem poucos ovos, né, naquele local, não tem caso de dengue, nem chikungunya, nem zika. Então, o que é feito naquele local? Mantém as armadilhas e normalmente faz alguma ação educativa. Aí, numa área que já tem caso de dengue, que já tem uma quantidade de ovos maior, você já aumenta a sua estratégia. Isso já é definido, a gente já tem a quantidade. Então já tem um plano básico. Já tem Nesse uma bairro a estratégia gente tem definida. um alto número de índice de ovos do Aedes. Então a gente vai ter isso. Já é feita a questão de mutirões, já é feita a questão com controle mesmo, químico, vetorial. E assim, cada nível é uma coisa que vai aumentando. Então, quando tem caso de dengue, zika e chikungunya no local, por exemplo, você tem uma estratégia que é bem maior. Você tem mais agentes envolvidos, você tem a questão de químicos que podem ser utilizados, a questão educacional sempre está presente em todas as estratégias, e aumentar o número de coletas de inseto. Então, isso já está definido. A zoonoses propôs esses patamares, né, de ações que a gente acha interessante, porque as pessoas acham que teve um caso, tem que sair fazendo tudo quanto é coisa. Não é assim. A gente tem que delimitar, né, cada limiar, porque uma coisa é você ter um caso de dengue, outra coisa é você ter casos de dengue, zika e chikungunya circulando no mesmo local. Então, as ações têm que ser diferenciadas. Mas uma coisa importante é que a educação ela tem que estar em todas as esferas. Isso não tem como a gente questionar. Porque o básico que eu falei para você antes é não ter criador em casa. E isso é questão de educação mesmo. A pessoa tem que se acostumar com essa rotina. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser batida, tem que ser frisada. Porque todo mundo já sabe o que precisa fazer. Né? Falta a gente ficar realmente repetindo, frisando. Eu vejo isso pela universidade. A gente está fazendo algumas formações, né, dos servidores da universidade e eles reclamam muito no campus. Aluno que joga copo plástico no chão, mesmo na universidade tem vários lixos que estão a céu aberto. E a gente às vezes se preocupa com a casa do vizinho, com a casa do outro, esquece a própria casa e até onde trabalha. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer as ações em todo lugar que a gente for, não só na nossa casa, ou condenar o vizinho, sempre é a culpa do vizinho, né, que não toma conta, mas o que eu posso fazer para ajudar nessa questão também? Né? Cada um tem um papel. A gente falou mais de uma ação prática, né, da parceria, das armadilhas, e agora o programa não tem muito tempo, mas eu acho importante a gente falar a questão da pesquisa também, né? Que pesquisas elas são, a senhora já disse inclusive anteriormente, os alunos ajudam, colaboram, até de pós-graduação. Que tipo de pesquisa, né, e apontamentos podem ser gerados a partir de uma pesquisa como essa, que sem dúvida qualquer tipo de pesquisa em combate, né, é uma pesquisa significativa. Com certeza. Então, a gente teve, eu tive um aluno de iniciação, aí tem a parte de virologia, do Josélio, que aí seria mais foco, né, ele abordar. Mas tem vários professores que estão nessa área, né, no departamento. O principal é o Josélio, que a gente trabalha junto também desde que eu cheguei, a gente chegou junto na universidade, na verdade, trabalho com virologia, eu trabalho com entomologia, né, com os insetos, a gente tem essa parceria há muitos anos. Então, a gente tem formação de alunos desde iniciação científica, que foi a questão de padronização das armadilhas, né, a distância, enfim, se usar capim ou não usar capim. Eu estou como aluna agora de mestrado, o Felipe fez essa parte anterior, né, ele que veio a questão de padronização. Estou com uma aluna de mestrado agora, que é a Marjorie, que ela vai não tanto voltado para dengue, nem zika, nem chikungunya, voltado mais para pensar em áreas mais de mata. Porque a gente teve um caso suspeito de febre amarela, não sei se vocês ficaram sabendo, no ano passado, que na área urbana quem transmite é o Aedes aegypti, na área de mata é o hemagogos, que é um mosquito mais silvestre. Então a ideia também, junto com as zoonoses, é tentar fazer monitoramento dessas áreas de mata. Então vai ser uma dissertação de mestrado da minha aluna, que é coleta de mosquito nesses locais e ver se eles estão com vírus ou não, para monitorar, para ver se tem algum vírus circulando
nessa área de mata e peridomiciliar, que é uma área problemática. Porque a gente tem vários mosquitos vetores. A gente fala muito de Aedes aegypti, claro, que por enquanto é um foco, mas não pode esquecer das outras. E Josélio tem vários alunos, mas um que eu oriento é o João Ciro, que ele também é das zoonoses, um aluno de mestrado nosso, que ele tá com esses dados de Natal. Então ele pega esses dados dos mosquitos que a gente coleta, próximo a casos humanos, que eu comentei com você. Tem caso humano de dengue, zika, chikungunya, ele vai no local, né, pega essas amostras também e coleta inseto. Então ele tenta isolar o vírus dos mosquitos e tentar correlacionar com os casos humanos e armadilha, para ver se realmente ela prediz esses casos e como é que isso funciona. Então vai ser uma dissertação de mestrado de Ciro. Ok, professora, o nosso programa já está acabando, mas agradeço mais uma vez esse tema, né, e a investigação de um assunto tão importante para a sociedade, né, um alerta para a saúde pública. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, porque como eu trabalho com essa parte, né, de mosquito, de parte de saúde pública, a gente tem a obrigação, na verdade, de divulgar o que a gente faz e tentar melhorar um pouco, né, a situação de toda a população. Fico alerta para quem está em casa possa também tomar cuidado, né? Com certeza, todo mundo tem que fazer a sua parte, senão não adianta. Obrigado. Você que está em casa, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado o programa Educação em Pauta, né? Que esse tema possa alertar você, a sua família, os seus vizinhos também a fazer essa corrente em combate a esse mosquito que vem afetando toda a nossa sociedade, né? Inclusive outros países também. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, às 10 horas da manhã, no mesmo canal, TV Câmara, com reapresentação aos domingos, no mesmo horário. Forte abraço, a gente se vê na próxima semana.